Bom, beleza. Limite é o seguinte. Eu tenho uma função que ela tem um certo domínio e um contradomínio nos reais. Ou seja, essa função, esse domínio de f é um subconjunto dos reais que não precisa conter todos os reais. Mas enfim, limite de x tendendo a de f de x igual a L, essa notaçãozinha daqui significa isso. Isso daqui é a definição de limite. Ela diz o seguinte: para todo epsilon maior do que zero e sigma maior que zero, tal que x pertencente ao domínio de f e x menos a menor do que epsilon implica num f de x menos L menor do que sigma. O que isso significa? Porque falando assim, de primeira não parece nada, tá ligado? Parece, mano, sigma, epsilon, o que é isso? Então, é o seguinte, para todo epsilon maior do que zero, o que é epsilon? Epsilon é um número, tipo, para qualquer número maior do que zero, mas esse número pode ser, tipo, mano, muito próximo de zero, tipo 0,0000001, ou pode ser 10 elevado a infinito. Pode ser, tipo, um número gigantesco, ou pode ser um número muito pequeno. Ele só precisa ser maior do que zero. Ou seja, para qualquer epsilon, tipo, é qualquer número maior do que zero, tem que servir para qualquer número, existe um sigma maior do que zero. Existe. Pode ser, tipo, mano, gigante ou, tipo, mano, muito pequeno. Tal que x pertencente ao domínio de f, x tem que estar no domínio de f. X não pode tá, tipo, fora do domínio de f. E x menos a gente chama de ponto de acumulação. É o ponto que a gente quer o limite naquele ponto. O x menos a tem que ser menor do que esse epsilon. Ou seja, o que isso daqui significa? Significa que o x menos a tem que ser menor do que esse epsilon. E esse epsilon pode ser números gigantescos. Então, tipo, x pode ser, sei lá, 99 e A pode ser eu quero um limite quando A tende a 1. Então, beleza, está satisfeito, vai ser menor do que esse epsilon. Mas, para valores muito pequenos também tem que servir. Então, quando x menos A tende a um valor muito pequeno, epsilon ainda tem que ser maior. Ou seja, x menos A tem que tender a um valor muito pequeno, mas nunca zero. Nunca zero. Mas tem que entender um valor, tipo, muito pequeno. Ou seja, para valores x menos a quase, essa daqui quase dando zero, é beleza. Porque epsilon tem que ser maior do que esse epsilon. E esse epsilon pode ser, tipo, valores muito pequenos. E esse x menos a tem que dar menores do que ele. Mas nunca zero. Isso implica a existência de um f de x menos L menor do que sigma. E a mesma história. Se um f de x menos a, quer dizer, se um x menos a menor que um epsilon se implicar na existência de um f de x menos L menor do que um sigma, que sigma pode ser tipo muito pequeno mesmo, se implicar esse f de x menos a num valor de f de x menos L muito pequeno, então o limite existe. Essas são as condições para o limite existir. Se isso implicar nisso. Se essa existência implicar nessa, o limite existe. O que isso significa? Significa que se x menos a dá um valor muito próximo de zero, então f de x tem que dar um valor muito próximo de L. Ou seja, quando isso daqui x der A, entre aspas, f de x tem que dar L. Então, é exatamente isso que tá falando. Basicamente isso. É entre aspas, porque x não pode ser A. Porque tem que ser maior do que zero. Esse módulo... É bom botar maior do que zero, mas... vou até botar aqui maior do que zero. Maior do que zero. Então é isso, tá ligado? Essa é a definição de limite. Mas, observação, A não precisa pertencer ao domínio de F. Ou seja, o ponto pode estar fora do domínio. O limite não necessariamente precisa estar dentro. O x precisa estar dentro. Mas o A não precisa pertencer ao domínio. Vou falar disso mais tarde. Bom, graficamente é o seguinte. Eu tenho uma certa função f de x e esse A
dá um certo L. Beleza. Só que quando eu aproximo um epsilon dela por qualquer lado, tem que tender a um sigma também. O sigma, quando eu vou aproximando um epsilon, ele, tanto pela esquerda quanto pela direita, por isso o módulo, tanto mais quanto menos, tem que tender ao mesmo valor. Se pegar valores muito grandes, ele vai tender esse valor, a esse L. Se eu for diminuindo esse epsilon, vai diminuindo o sigma. Beleza. E quando no limite ele tender esse valor, ele vai tender esse L. Agora, um contra-exemplo. Se a função for, por exemplo, for descontínua nesse ponto, para epsilons muito grande, vai funcionar. Se eu pegar um epsilon muito grande, vai tender a um valor. Mas, quando eu pego epsilons pequenos, a partir pelo menos daqui, não vai tender a nenhum valor, porque ela é descontínua. Então, a gente diz que não tem limite, porque essa implicação, essa afirmação não implica a existência disso daqui. Eu posso pegar um epsilon muito pequeno pelos dois lados, mas não vai convergir ao mesmo valor. Se tivesse uma assíntota, também não existiria limite, porque ele não converge para o mesmo valor. Bom, vamos falar de polos agora. Polo é quando uma função racional ela tem zeros no denominador. E esses zeros, eles vão tender ou para o mais infinito ou para o menos infinito, dependendo da função. Então é o seguinte, essa função ela não pode receber zero no denominador, ou seja, o f de x, o domínio de x é os reais menos, essa barrinha significa menos, o domínio é igual aos reais menos o 2 e o menos 1. Isso daqui é um conjunto, então não importa a ordem, conjunto não tem ordem. Então, 2 e menos 1 não pode, porque estoura para números que não faz sentido. Então, como é que constrói essa função? No lugar onde teria os zeros no denominador, eu boto assíntotas. E para construir o gráfico dessa função, você pode construir ela puramente por cálculo. Você não precisa botar num programa, não precisa fazer nada. Você pode simplesmente construir na mão, igual eu fiz. Você pega os pontos, cria as assíntotas, cria a regrinha para ver quando vai ser positivo e quando vai ser negativo. Aqui, como em cima a função quadrática nunca vai ser negativa. Embaixo vai ser negativo a partir abaixo de 2. E aqui vai ser negativo abaixo de menos 1. Abaixo de menos 1 é negativa. Só que como tem zero, eu tenho que botar uma bolinha aberta, porque ele não pertence ao domínio. Então, beleza. Quando x tende a menos infinito, isso daqui vai dar 1. Quando tende a mais infinito, isso vai dar 1 também. E provar isso é só meter aqui o mais e menos infinito, fazer um L'Hopital, fazer umas regrinhas e vai convergir para 1 para os dois lados. Como ele apresenta um zero, apenas um zero, então ele só toca o eixo apenas uma vez. Ou seja, ele vem para cá do menos infinito tendendo a 1, ele aproxima de 3, bate e volta, porque ele é positivo até dar menos 1. Então, até o menos 1 ele é positivo. Depois do menos 1, que ele vai para o infinito, ele volta do menos infinito, porque é negativo. Então, do menos infinito ele vai para o 2, só que ele não pode passar. Porque se ele passar, teria outro zero. E só pode ter um zero, porque só um valor zera essa função. Então, ele volta para o menos infinito e vem do mais infinito até o infinito, até tender a 1 nessa assíntota lateral. Então, é basicamente isso a construção gráfica. A construção gráfica é o seguinte, é relativamente fácil, você constrói as assíntotas, você faz a regrinha para saber quando vai ser positivo, quando vai ser negativo. Lembre que ele só cruza o eixo x uma quantidade de vezes que ele tem raízes, porque se ele tiver uma raiz, ele só pode cruzar uma vez o eixo x. Então, e é isso. Agora, existem polos não essenciais.
Se eu tenho uma função definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, essa função racional tem um polo em x igual a 2, porque não pertence ao domínio. Porém, se eu aproximar tanto da esquerda quanto da direita, ele tende para o mesmo valor. Ou seja, tanto da direita quanto se tanto da direita quanto da esquerda apresentar um valor, então o limite existe. Isso significa que o limite de x tendendo a 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, dá para fazer. Se você fizer, vai dar o mesmo resultado. Então, só para poupar tempo, eu não vou fazer só genérico de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. É a mesma coisa que eu não vou escrever o limite. X menos 2 vezes x mais 2 sobre x menos 2. Isso daqui é uma fatoração, diferença de quadrados. Esse x corta com esse x e a função é resumida em x mais 2. Se eu botar 2 aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda, esse limite tende a 4. Ou seja, essa função é uma reta com uma descontinuidade no 2. O 2 não pertence a essa função. Essa função não é contínua, ela é descontínua no ponto 2, porém ela tem limite. O limite existe, mesmo não fazendo parte da função, mas o limite existe. Se eu pegar essa função no gráfico, eu aproximo da direita, aproximo pela esquerda, ele vai aproximando do valor 4. Se eu vou aproximando de 2, eu boto 1,99999, ele vai 39999. Se eu botar tanto pela esquerda, eu boto 2,111, ele vai dar 4,111. Mano, mas ele não, isso é importante, ele não tem o valor 2. Se eu botar 2, ele explode por qualquer coisa, é indefinido. Ele não tem o valor 2. Ele explode para o infinito, eu acho. Mas ele tem o limite. Por isso que eu falei que o limite, o A não precisa pertencer ao domínio. O A pode estar fora do domínio, porém, ele não vai estar na função, mas ele tem o limite. O limite existe. Bom, aqui tem dois exemplos de limites que eu trouxe. E esse limite daqui, ele é o x tendendo a 3 pela direita. Direita é o mais, esquerda é o menos. Então, se ele vem pela direita, é o seguinte. Eu construo o gráfico e faço aquela regrinha. Se o x aqui embaixo for menor do que 3, a função é positiva. Se ela for maior do que 3, a função é negativa. Ou seja, quando o x tende a 3 por aqui, ele dá mais infinito e ele volta no menos infinito, porque ele tem que ser negativo e desse lado positivo. Ou seja, quando o x tende pela direita, ele vem por aqui, você vê que ele vai para o menos infinito. Ou seja, isso daqui é igual a menos infinito. O limite quando o x tende pela direita é menos infinito e pela esquerda mais infinito. Por isso, x não tem limite, porque ele tende para dois valores diferentes. O limite é quando ele tender pela direita e pela esquerda der o mesmo valor. Como ele está dando menos infinito e aqui mais infinito, ele não tem limite. Agora, essa função daqui, eu acho uma função bem legal. O truque dela é o seguinte, você chama 6x de, sei lá, u, ou seja, x é igual a u sobre 6. Então, substituindo o limite, só que se eu tender x para zero, u vai para zero também. Então, o limite é igual. O limite é u para zero também. Porque se fosse, sei lá, 1 sobre u, tenderia para mais infinito. Os limites mudariam. Só que como aqui é linear, então o limite é o mesmo. Quando x tende a zero, u vai para zero também. De seno de u sobre x é quanto? U sobre 6. U sobre 6.
e esse 6 vem para cima. Esse é o limite de U tendendo a zero de 6 seno de U sobre U. Isso daqui é um limite fundamental da trigonometria, dá 1. Ou seja, esse limite dá 6. Esse limite vai para 1 e aqui só ficou 6. Ou seja, isso daqui é igual a 6. Espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, pode perguntar para mim. E se quiser saber, se quiser a demonstração da limite fundamental da trigonometria, eu posso mostrar também.